Ascendência irresistível que a gente vê lindamente descrita por André Luiz no livro Libertação. Quando Matilde enfrenta Gregório. O livro Libertação de André Luiz é um portento de ensinamentos a esse respeito. Nesse mesmo livro nós encontramos a superioridade moral de Gúbio, quando ele, que tem que defender o espírito de Margarida, sua filha em uma outra vida, que está sendo obsedada, amando de Gregório, por um grupo de espíritos que a está envolvendo em vibrações, em fluidos densos, e a está pondo louca, porque ela começa a ouvir coisas, a ver vultos, ela começa a ter dores físicas, e ninguém entende o que está acontecendo com ela. Este grupo, são mais de 15 espíritos, estão sob o comando de um espírito chamado Saldanha, que é um obsessor cruel. Gúbio vem com a função de ajudar a libertar Margarida desta ação obsessiva. E ele então percebe como está adiantado o grau, porque Gregório, sob a desculpa de amar muito Margarida, queria matá-la no corpo físico, para tê-la do lado de lá, como a alma muito desejada. Queria então, para conseguir isto, enlouquecer a moça, para que alguém a colocasse num sanatório, e no sanatório facilmente se induziria a um enfermeiro a trocar a medicação e aplicar uma injeção que não fosse de remédio, fosse venenosa, e ela morresse. Mas como é que alguém que tem a missão de ajudar um espírito encarnado consegue fazer isso? Gúbio se passa por alguém com autorização de Gregório, alguém que vai analisar o processo da obsessão de Margarida. Ele não se revela. Saldanha começa a ver que ele está assim, interessado em perguntar a ele como é que é o processo, e ele se orgulha de dizer o que ele faz, quantos espíritos ovoides ele instalou na coluna vertebral da moça, para a moça ficar alucinada, e assim ele vai descrevendo. Em determinado momento, entretanto, Gúbio percebe que Saldanha, todo dia, em uma tal hora da tarde, se afasta, deixa o comando da perseguição a alguém e por algumas horas desaparece. E então ele pergunta a Saldanha: onde você vai quando você não está aqui? Saldanha diz: eu faço uma visita para o meu filho que está preso. Aquele que estava encarregado de destruir a vida de uma moça tinha um filho que estava encarcerado. E esse filho estava encarcerado e sofria a obsessão da mulher e da própria mãe, que se agarravam a ele porque elas tinham medo da morte e elas já tinham morrido. E ele, na cadeia, sentia a presença nefasta dessas entidades que não por ódio, mas por amor, o obsedavam. Então Gúbio pergunta: eu posso ir com você? Aí Saldanha se espanta: poxa, claro, se o senhor quer ir, a gente vai, vamos lá. Quando Gúbio chega naquela enxovia, naquele lugar horroroso, ele constata logo na primeira visão o que está acontecendo. E Saldanha fala: eu tento ajudar o meu filho, mas não adianta. Eu tento arrancar minha mulher, arrancar minha filha daí de perto dele, mas elas voltam para ele. Eu não sei o que fazer mais. Gúbio, que até então não tem luz nenhuma, porque apagou toda a própria luz para estar ali sem denunciar-se, pergunta a Saldanha: você se importa que eu orasse pelo seu filho? Vejam só, um espírito muito superior, hein?
falando com um algoz que está matando a filha dele, a sua filha. Pergunta, pede autorização a Saldanha, se ele pode orar pelo seu filho, o filho do obsessor. Saldanha então se vê meio abobado e fala assim, se você acredita nessas doideiras, tudo bem, eu não me incomodo. Então Gúbio se ajoelha na laje de cimento, onde o menino tinha tido uma crise, parecida com crise epilética, sem cela. E ele começa a orar. Coloca como a cabeça do rapaz no colo, ou coloca-se na posição de alguém que pegaria no colo um ser amado, e começa a orar. E ele começa a orar e começa a vibrar de tal forma que ele espanta de si mesmo, ele expele toda aquela carga escura que impedia que a sua luz surgisse. E ele se transforma num sol dentro do cárcere. Quando Saldanha vê isto, Saldanha vai se afastando assim para um canto da cela, envergonhado, surpreso com o poder daquele espírito. E aí ele vê Gúbio apartar da presença do rapaz as duas mulheres que estavam prendendo a garganta do moço. As afasta, agora adormecidas. O moço está agora mais aliviado. Conversa com as entidades, as duas mulheres, que recebem dele uma carga amorosa tal que renunciam a esse processo de obsessão. Depois, Gúbio se interessa pelo destino do rapaz que está preso injustamente. Vai até a casa do magistrado que o julgou e o mandou prender. Durante o sono, retira o magistrado do corpo e informa o magistrado que se tratava de um equívoco, que quem tinha feito mal para a filha dele não tinha sido esse rapaz. O magistrado retorna ao corpo impressionado com o sonho que tem, faz uma revisão do processo, encontra os equívocos e manda soltar o moço da cadeia. Saldanha não sabe o que dizer a esse espírito. Saldanha está colocando ele como um anjo de Deus, alguém que só não mostrou a própria asa. E então Saldanha, depois de ter sido beneficiado desta forma, por Gúbio, diz a ele: o que eu posso fazer? Você fez tanto bem para o meu filho, você liberou dessa situação, dos obsessores que estavam matando, do cárcere injusto. Diz para mim o que eu posso fazer para te ajudar. E então o Gúbio diz a ele: eu preciso que você me ajude a salvar a minha filha agora. Mas então vamos lá, eu vou fazer tudo para salvá-la. Onde ela está? E então Gúbio diz: é Margarida. É Margarida que você está matando, a minha filha. Não é possível você ler este livro sem chorar. Não é. Mas essa passagem de ascendência moral tão imensa, que não é por autoridade, não é por título, não é por nenhum tipo de favor desses comuns do mundo, mas é por amar, é por servir, ainda é superada em beleza pelo momento em que Matilde se encontra com Gregório, o chefe de todo o processo obsessivo.